voltando para o nosso terceiro bloco, Clube de Pais discute, já traçando as possibilidades dos jogos de amanhã, bem como de uma possível fase final com o nosso quadrangular. Sempre lembrando, os e-mails discute@clubedepais.com.br e as informações do nosso campeonato estão no blog www.clubedepais2008.blogspot.com.br. Nesse terceiro bloco, nós temos a participação na mesa do capitão Didio, que hoje sofreu um revés, uma goleada frente à equipe do Botafogo, que colocou as chances do Fluminense, do Santos, ir para o quadrangular completamente fora de cogitação. Boa noite, Didio, obrigado pela presença. Boa noite, Márcio, boa noite aos amigos da mesa. Realmente, hoje não foi um dia feliz para o Santos, porque tivemos problemas aí com contusões, com ausências, mas faz parte do futebol. Também à disposição do grupo, dos amigos, para perguntas. Ok? Ok, obrigado, Didio. Vou para o bate-bola aqui agora com a nossa dupla de comentaristas, com relação às duas questõezinhas. De Giovanni, o nosso comentarista polêmico, praticamente o campeonato chegando ao fim, os seus destaques. Primeiramente, os destaques positivos de Giovanni. Como destaque positivo, acho que o Madruga, vou até deixar de fora, porque para mim é mais que um destaque. A gente teve dois jogadores que eu vou tratar como revelação e ele como destaque, que foi o Igor, atacante do Fluminense, que está... O Igão, né? Igão, bom jogador, e o Léo, zagueiro do Cruzeiro, que teve que carregar um piano que era o táxi de Dizão na zaga. O Léo foi muito bem. Para mim, esses são os dois destaques, as duas revelações. Guilherme, O meu destaque, o Di Giovanni achou melhor deixar ele fora da lista, não sei porquê, achou que talvez fosse o concurso, mas é o Madruga. O Madruga é o destaque do campeonato. Ele fez ali ele foi o raio de sol na penumbra que era a equipe do Botafogo. Ele foi o atleta que deu brilho às partidas do Botafogo. Então, o destaque principal do campeonato, aí, que a gente pôde verificar até o momento, é o atleta Madruga do Botafogo. tá certo, bem lembrado. E os destaques negativos de Giovanni? Acho que da mesma forma que eu tirei o Madruga dos positivos, eu vou tirar Emerson, Gebara, Márcio dos destaques negativos, porque senão todo ano a gente vai estar falando das mesmas pessoas. Para mim, um atleta que deixou muito a desejar foi o China, que é um jogador que veio contratado de fora, veio se esperando muito e realmente em campo não mostrou quase nada. O meu destaque negativo é o Machuca, atleta do Corinthians. Né? A gente comentou aqui da curva de decadência do rapaz, que o nosso amigo Jorge Tedesco disse que não é uma curva, mas sim um precipício, a decadência. Né? Ele simplesmente largou nas mãos do Léo Sá toda a responsabilidade para decidir os jogos do Corinthians. Então, o Machuca é o destaque negativo, na minha opinião. Você acha que não é meio temerário você fazer uma afirmação dessa, sabendo que o Corinthians pode estar num quadrangular final e esse atleta, ele conseguisse sobressair e de repente até mesmo uma conquista do título com um gol do Machuca, de repente não é meio temerário uma afirmação dessa, Gregorio? Não é temerária, em nenhum ponto eu tenho preocupação em falar isso. Para mim, você está dizendo o momento, né? É o momento e eu afirmo que no quadrangular final, a decisão, quem pode decidir para o Corinthians, eu acho pouco provável que o Corinthians esteja presente na final. Né? Podem até discordar de mim, semana que vem eu posso estar aqui desmentido, né? pedindo desculpas pela minha opinião, mas nem Machuca vai para a final, porque o Corinthians, eu acho que não tem condições de ir para a final. E nem os trapalhões. E se o Corinthians for para a final, não vai ser por causa do Machuca, sim por causa do Léo Sá. Tá certo. Vamos aqui então para a nossa dupla.
Chevas e Jorge Terezo. Acho que vocês têm aí mais uma série de perguntas para o convidado Didio, bem como para os nossos comentaristas. Por favor. Já que vocês estão puxando a parte dos melhores do campeonato, eu tenho duas perguntas, vou fazer uma depois da outra e vocês discutem as duas. Alguém apostaria no Levi como artilheiro máximo do campeonato? É o Wellington de Nova Friburgo. E mais uma, Rogério Minski de Califórnia, Estados Unidos, pergunta: o campeonato foi nivelado por baixo esse ano? Está aí a pergunta para os nossos comentaristas. Primeiramente, a questão do É Califórnia aqui, interior do Paraná. Califórnia aqui. Esse é o Rogério, o nosso grande Rogério Minski. Ah, Rogério. Quem jogou nos Estados Unidos. Então, a primeira pergunta, o Levi como artilheiro, o Levi veio a superar, caso aconteça dele se transformar no artilheiro master, ele veio a superar grandes nomes. O Adelino, o Pedrão, o Maranhão, o Didio, né, o próprio Didio, enfim, só craque. O que vocês acham? Realmente foi surpreendente? Foi surpreendente, até o último jogo achei que ele era um Lineu. Não sabia qual que era qual. Mas realmente ele fez um bom campeonato, tá de parabéns. E realmente ali é uma coisa que é meio complicado de você analisar a questão dos irmãos, né? É difícil. Porque são Parecidos, né? mas a questão é que é impressionante a diferença técnica entre um e outro. O Levi, realmente, o ano passado, já no próprio Ferroviário, ou eles enganam a turma e quando um não pode, manda outro, porque realmente Eu tenho para mim, porque o rapaz, o jogador do Botafogo, que teoricamente seria o Lineu, né, na terça-feira ele fez uma partida espetacular contra o Palmeiras. parecia o Levi. Em alguns momentos eu me perguntei, será que não é o Levi em campo? Parece novela que tem o irmão bom e o irmão